fazer, além do lama-saba, você vai utilizar também um corticoide. Outra indicação de corticoide inalatório: 2 ou mais exacerbações moderadas de DPOC por ano. Se você fizer um hemograma e encontrar uma eosinofilia maior ou igual a 300, ou quando a pessoa tem asma de forma concomitante. Quando a pessoa tem asma e DPOC juntas, nós falamos que é uma síndrome de overlap. Overlap seria traduzindo, não é mistura, tem concomitantemente asma. O que era overlap? Não é mistura. Isso. Extrapolação limite. Qual que era a palavra? Qual que era a palavra? Esqueci. Mas é mais ou menos isso. Uma interposição. Então, overlap seria uma interposição entre DPOC e asma. Então, quando a pessoa tem asma e DPOC, você chama de overlap. Nesse caso, tem que fazer corticoide inalatório. Tá? Aqui só para comentar algumas novas categorias que traz o Gold. Estão vendo aí que tem o DPOC em jovens. O normal é que nós diagnostiquemos DPOC a partir de 50 anos, certo? Agora, se nós diagnosticamos a pessoa agora, hoje em dia já, entre 20 a 50 anos, aí você fala que é uma DPOC em jovens. Depois temos a DPOC precoce. A DPOC precoce seria como o período de incubação. Lembra o que é um período de incubação? Lembra? Esqueci. Então, o que acontece aqui? A pessoa já está tendo aqueles mecanismos fisiopatológicos, porém ela não está manifestando clínicas. É o período de incubação de uma bactéria, né? Ele está fazendo bagunça aí, porém a pessoa não tem ainda manifestações. E a mesma coisa. Já está começando o processo fisiopatológico da DPOC, porém a pessoa não manifesta a clínica disso. E olhem só, aqui diz: não confundir com DPOC leve. Quando nós falamos DPOC leve, quando a pessoa é categorizada como Gold 1, lembram que se tiver maior ou igual a 80% do predito da BF1, ou a classificar a pessoa no grupo A. Se for grupo A ou for Gold 1, aí você fala que é uma DPOC leve. Mas aí a pessoa já tem DPOC. Tá? E temos a pré-DPOC. A pré-DPOC seria que a pessoa tem o mecanismo fisiopatológico, tem manifestações clínicas, porém ainda não tem aquelas alterações anatômicas e fisiológicas da DPOC. Por exemplo, ainda não tem aquela agulha episematose. Então aí ainda é pré-DPOC. Como você fala DPOC precoce? Oi? Aí você vai fazer o seguinte, com a aspirometria. Você faz aí por conta que você acha que é asma, por exemplo. Tá? Bem, aqui outra coisa muito importante, tá? Lembram? Primeiro é classificar e, claro, tratar. Agora esse daqui é muito importante. Quando a pessoa tem uma exacerbação aguda da DPOC. O que nós devemos fazer aqui? Lembra que nós falamos? Chegou o paciente com dispneia, temos que fazer eletro, o que mais? Raio-X de tórax, gasometria e suave. Perfeito. Para que nós fazemos isso daí? Para diagnósticos diferenciais. Pneumonia, pneumotorase e derrame pleural. Como nós podemos fazer esse diagnóstico? Pelo raio-X. Temos o tromboembolismo pulmonar que a gente ainda vai ver, mas aí nós utilizamos, por exemplo, o critério de Wells, que depois vamos ver, tá? Agora, como você vai diagnosticar o edema agudo de pulmão por infarto agudo de miocárdio? Ou seja, como você vai diagnosticar um infarto agudo de miocárdio? E ataque à arritmia. Então, eletro. Por isso que nós fazemos eletro na pessoa com dispneia. Porque às vezes pode ter um infarto e a única manifestação dela é um edema agudo de pulmão e está tendo dispneia. Como se chama esse sinal? Né? Por exemplo, tem aquela dor anginosa típica, né? Que dor, que irradia, é típico.
Mas quando não tem essas manifestações de dor clínica assim, mais típica, quando tem náuseas, vômito, dispneia, inclusive soluço pode ter também. Como nós chamamos isso? Amanda? Não entendi a Não pergunta. entendi a pergunta também. Eu não entendi a pergunta. É típica, não? Uai. Hemograma. Para que nós vamos fazer hemograma? Pode ser. Mas tem duas coisas mais importantes. Alergia? O contrário. Primeiro, se tiver uma eosinofilia, para você utilizar corticoide. E segundo é para ver se não tem uma eritrocitose, para você mandar fazer um cara em casa oxigênio suplementar. Lembra aquelas indicações de oxigênio terapia em casa. Então, claro que você vai ver se não tem algum sinal infeccioso e coquita aumentado. Tem que fazer isso daí, claro que se faz. Mas assim, falando exclusivamente da DPOC, temos que ver se tem eosinofilia maior ou igual a 200 para fazer corticoide e se tiver uma eritrocitose. E eletrólitos, para que nós utilizamos? Hã? Para ver, né, se não está alterado, para você poder corrigir. Porque isso daí pode prejudicar a parte pulmonar. Bem, depois vocês têm que saber essa classificação aqui. Temos que classificar a pessoa em uma desses três grupos, tá? Para a prática, na vida, por falar assim, real, tem que saber cada coisinha, tá? Mas para a prova, eu quero que vocês guardem duas coisas: frequência respiratória e nível de consciência. E olhem só esses três grupos aqui. Olhem os grupos e eu vou falando para vocês. Danilo, exacerbação de DPOC, com frequência respiratória de 28 e sem alteração no nível de consciência. Qual que é o grupo do Danilo? Sem falha respiratória. Perfeito. Danilo, exacerbação de DPOC, 34 de frequência respiratória, sem alteração de nível de consciência. Não, legal. Danilo, exacerbação de DPOC, 34 de frequência respiratória, falando que o Palmeiras tem mundial. Falha respiratória total. Aí é legal. Por quê? Porque ele já está tendo uma consciência alterada. Para a nossa prova, eu quero que vocês guardem, porque isso daí já diferencia. É somente ver como que está a frequência e como que está o nível de consciência. Mas para a vida real, sinceramente, tem que saber tudo isso daí. Aí depois o resto eu vou mascarando assim, mas o principal são essas duas aqui, tá? Beleza? Porque isso daí vai mudar tudo. E uma outra classificação, que é a classificação de Antonissa. Para que serve a classificação de Antonissa? Se você vai fazer ou não antibiótico para a pessoa. E aí você vai olhar três sintomas, tá? Se a pessoa tem um aumento da dispneia, se tem um aumento do volume do escarro e se tiver uma purulência no escarro. Vamos supor, Danilo tem um aumento da dispneia. Somente isso. Então você vai classificar como Antonissa em 3. Danilo tem aumento da dispneia e aumento do volume do escarro. Você vai classificar Danilo como Antonissa em 2. Se o Danilo tiver aumento da dispneia, aumento do volume do escarro e uma purulência do escarro, aí vai ser a Antonissa 1. É o contrário, tá? Então guardem como 1 vai ser um sintoma, 2 vai ser 2, 3 vai ser 3. É o contrário. Tá? É só para complicar a vida de vocês. Que mal. Aí tem que reclamar com o Antonissa. Tá bom? Com certeza é holandês. Bem. E olhem só. O ideal é não internar a pessoa com DPOC. O ideal é não internar. Agora, tem ocasiões onde devemos internar, tá?
E como nós vamos fazer, ou seja, o que nós vamos utilizar para poder saber onde vamos internar a pessoa, é que nem aquele DSA, ATS, lembra? Da pneumonia. É mais ou menos isso. Mas se vocês lerem aqui, ó, é uma bagunça. Então, tem uma forma muito mais fácil de guardar onde vamos internar a pessoa. Se a pessoa tem uma instabilidade hemodinâmica ou uma falha respiratória letal, ou seja, tiver nível de consciência alterado, aí você vai colocar na UTI. Agora, se não respeitar esses critérios, porém precisa de internação, aí você só vai colocar na enfermaria. Tá? Imaginem só um exemplo. Mau suporte ambulatorial. 2 idosos, um senhor de 78 anos e uma senhorinha de 76. O senhor tem DPOC, exacerbou. Aí você melhorou ele um pouquinho lá na emergência, só que ele mora lá sozinho com a senhora a 80 quilômetros do posto mais próximo. E não vai ter um bom suporte ambulatorial, então ele não vai fazer de forma adequada o tratamento pós-exacerbação. Então você interna, deixa ele um pouquinho melhor e depois dá alta quando ele estiver bem melhor mesmo, tá? Então essas são as indicações para internar na enfermaria e não tem. É mais fácil de entender, é mais palatável, tá? E agora sim, o que nós vamos fazer numa exacerbação aguda? Lembra que nós tínhamos grupo A, grupo B, grupo C, grupo D? Vamos utilizar o mesmo esquema, tá? Só que não vai ser igual. O A seria de antibiótico terapia por 5 a 7 dias. Quando vocês vão fazer antibiótico? Quando a pessoa tiver uma purulência no escarro, um grau 1 de Antonissa, ou quando você entubar e for conectar o ventilador mecânico da pessoa. Nesses dois casos tem que fazer antibiótico, por 5 a 7 dias. O B vem de broncodilatador de curta ação, tá? Pode ser qualquer um dos dois, ou os dois juntos. Você escolhe, pode fazer. Aí eu coloquei um exemplo aí, pode ser salbutamol com brometo de platrópio. Eu escrevi errado aqui, tá? Não é ipatrópio, é ipratrópio. Peguem essa R aqui e coloquem aqui, tá? É ipratrópio. Tá bom? Então você pode usar um dos dois ou os dois juntos. Depois o C seria de corticoide sistêmico. Tem que ser feito por 5 dias. Aí se a pessoa aguentar via oral, você faz via oral. Aí eu coloquei exemplo só, tá? Aí você faz o que tiver lá na emergência, né? Aí se ele não aguentar via oral, vai ter que fazer de forma parenteral. Tá? Aí eu coloquei, por exemplo, metilprednisolona. Mas se quiser fazer hidrocortisona, o que você tiver lá, tá? Dexametasona, o que tiver lá. Mas tem que fazer. E o D, que é uma forçação de barra, que é dar oxigênio a baixo fluxo. Tá? Baixo fluxo quanto? De 1 a 3 litros por minuto. Mais do que isso não, menos do que isso é difícil. O que é LP, doutor? Cadê? Não sei. É um exemplo só, metilprednisolona. Você pode usar o que tiver lá, dexametasona, pode usar hidrocortisona. É só um exemplo aí de quando a pessoa não aguentar via oral, você faz parenteral. E qual que é então o alvo de saturação? A saturação periférica se mantém entre 88 a 93. É só isso. Mais do que, não é para corrigir a hipoxemia, é para melhorar a hipoxemia. Porque se você corrigir, vai perder o estímulo, entra em falha em parada respiratória e aí você vai ter que levar. Tá bom? Agora, tem uma indicação para fazer a VNI. Quando nós vamos fazer a ventilação não invasiva? Quando a pessoa com DPOC evoluir para insuficiência respiratória do tipo 2. Ou seja, tem um pH mais ácido e uma PaCO2 maior a 45, 50 milímetros de mercúrio. E quando nós vamos fazer ventilação mecânica invasiva? Quando a pessoa tiver uma diminuição do nível de consciência, aí coloquem aqui, vírgula, instabilidade hemodinâmica. Tá? Esses são os dois critérios para fazer a ventilação. Se a gente tubar e colocar no ventilador. Vocês já viram a ventilação invasiva? Muito utilizado agora na Covid. Não viram? Pode ser por máscara ou colocar um capacete. Aí eu meti. Tá? Então você não entuba a pessoa, você só coloca a máscara ou um capacete.
velho. A nossa aula de hoje até aqui. Alguma pergunta? Ah, tem mais.